Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Nesta noite deu uma esfriada legal, né? Lá em Lagoa Vermelha a gente nem diria que esfriou, deu uma refrescada boa, né? Porque já está chegando setembro e tal, não dá para fazer fiasqueira, né? Deu uma refrescada boa. E hoje um dia muito interessante e com muitos desdobramentos, né? Hoje teremos dois grandes jogos. Palmeiras e Cruzeiro, um enfrentamento não é inédito, mas poucas vezes houve esse enfrentamento. Filipão versus Mano Menezes. Isso aí é uma expressão que eu uso muito, é de voar pão da mala. Imagina o que eles não devem dizer no vestiário, né? Num jogo como esse. Então, um grande enfrentamento. E o outro, um enfrentamento entre principiantes ainda, né? O Jair Ventura contra o técnico do Flamengo, Barbieri. Então, teremos aí um enfrentamento duplo, dois enfrentamentos muito interessantes. O Palmeiras vai decidir fora de casa, tem uma vantagenzinha para o Mano Menezes, depende do que fizer hoje, né? Porque eu tenho uma tese que quem fizer 2 gols de diferença, babaus. Apesar que isso aí não serviu para nada na fase anterior, o Cruzeiro estava perdendo a vaga em casa para o Santos, não fosse o juiz, né? Deu uma patifada lá e terminou o jogo. Flamengo e Corinthians, o Flamengo vai decidir fora de casa e é a única vantagem micro mesmo do Corinthians. Aí eu acho que vai dar Flamengo. Everton Cury, Pimpo Contursi, José Vicente Contursi, agora eu dou os dois nomes, né? É o Pimpo Contursi, porque senão o cara olha, será que é o Pimpo? José Vicente Contursi, Pimpo Contursi. E Everton Cury, o que é que vocês acham? O Maurício já falou hoje ao meio-dia, não falou sobre o confronto, quem falou mais foi o Julinho. Foi o Julinho Camargo. Foi o Julinho, mas pode falar também. Né? Quem vocês acham? O que vocês acham? Eu acho... E tem uma pontinha de frustração, não? Sempre tem, né? O Grêmio não foi derrotado pelo Flamengo. Exatamente, né? Ficou aquele gostinho amargo, né, da eliminação para o Flamengo, né? Mas o Grêmio não se apresentou bem no Maracanã naquele jogo. Eu acredito, Rec, que vai dar de novo, vai se repetir a final do ano passado. Eu acredito que vai ser Cruzeiro e Flamengo novamente. Porque o Palmeiras está focado na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que o Cruzeiro e o Flamengo vão repetir a final do ano passado. Palmeiras já é o time que mais cresceu no ano. Palmeiras fez assim. 9 jogos que não toma gol, né? É um negócio impressionante. Tomou um gol no... O Filipão fechou a casinha, né? Tomou gol na Libertadores. Na Libertadores. Mas no Brasileiro... Sabe quais são as defesas menos vazadas do Campeonato Brasileiro? Inter e Grêmio. Grêmio Primeiro, e Inter pela ordem. Grêmio e a terceira, sabe o que é? Já é o Filipão? Já é o Filipão. 16 Mas gols, com 9 19 tem o São Paulo. Então, deixa eu ver até confirmar bem certinho aqui. 16 gols e o São Paulo tem 19. Depois o Flamengo tem 20 e tal. É isso aí. Mas São Paulo também fez bastante gol, né? Fez bastante. O Atlético Mineiro é o time que mais marcou gol. Mas também a defesa é um abraço. É um abraço. O Atlético Mineiro é uma festa. É uma alegria. Mas, encostou no Grêmio, né? Virou postulante também. O Grêmio tem 6º agora, né, Rec? Tem 6º, mas o Grêmio, eu tenho insistido, tenho sido até chato. Para alguns, o que eu estava fazendo depois do Grenal era confortar o Grêmio e passar a ilusão para a torcida do Grêmio. Não tem nada disso. Até porque quem me conhece sabe que eu não vivo disso. Eu procuro pensar, que é uma coisa que às vezes queima o fosfato. Mas, às vezes é difícil de fazer. Às vezes é difícil de fazer, quase impossível. O Grêmio tem uma sequência no Campeonato Brasileiro que é um negócio muito interessante. É que tem os 2 jogos contra o Tucumã, que eu não sei como é que vai sair. Né? Ninguém de sã consciência pode dizer que é jogo jogado. Mas o Grêmio tem Paraná, Ceará. Aí tem os Tucumãs da vida. Fluminense no Rio. Depois volta Bahia aqui. Aí sai com América e Palmeiras. E volta com o Sport Recife. Dá para fazer... Quantos jogos são? 6 jogos. 18 pontos. Se perder pro Palmeiras lá, digamos, dá pra fazer 15. Dá pra fazer 15, né? Dá pra ganhar do Fluminense. Dá pra ganhar, Rio, né? dá pra voltar a ponta da tabela. Digamos que empate com o Fluminense no Rio, dá pra fazer 13. 13 pontos. E já tá com 54 daí. Exatamente. É bastante ponto. É bastante ponto. Não, ou pelo menos para tentar o G4. Exatamente. A ideia de Libertadores, boa noite. Boa noite, a todos primeiro.
a ideia de Libertadores é 55 pontos, né? 55 pontos. Para G6. Para G6. G6. Eu não tenho dúvida nenhuma que a dupla Grenal tá dentro da Libertadores, né? E se nós analisarmos, por exemplo, a situação do Inter, e se nós confrontarmos com o ano passado, em que o campeão brasileiro fez 71 pontos, o Inter está com 49. Tivesse que repetir esse 71... 22. Eu acredito que com 71 esse ano não encaixa o título. Eu acho que vai precisar uns 74, 75. Depende se São Paulo e Inter vão conseguir seguir nesse ritmo. Exato. 22 em 14 jogos dá 1,5 ponto por partida. Que o Inter tem feito mais, né? E outro dado interessante, que a gente se debruça sobre isso, os jogos que faltam para o Inter ainda, esses 14, no primeiro turno, ele fez 38 pontos contra dessas 14 partidas. De 42, fez 38? Não, tá 28. Ele só, na verdade... Não, 28, aí dá. Não, na verdade ele teve uma derrota para o América e um empate, as outras ele ganhou todas. Para esses times que vai jogar. Ganhou do Corinthians. Ele venceu... Empatou o São Paulo. Eu sei que os enfrentamentos do Inter no Beira-Rio são bem favoráveis. Né? São. E o Inter está focado só no Campeonato Brasileiro. É que, né? na verdade, o que acontece? O Inter pega do 15º, agora até o 20º, esses 6, ele pega os 6 fora. Vamos lá, essa sequência daqui pra frente, pegando o primeiro turno, o Inter ganha da Chapecoense, 3 ganhou pontos. do Corinthians, Mais 3, 6. ganhou do Vitória fora, 9. empata com o Sport e São Paulo. Sport empatou? Empatou. Aí que eu me enganei, eu achei que tinha ganho. Bom, tudo bem, 9, nós vamos para 11. 11. Ganha do Santos, 14. ganha do Vasco, 17. empata com o Atlético Paranaense, 18. ganha do Ceará, 21. perde pro América, ganha do Botafogo, 24. ganha do Atlético Mineiro 27. e do Fluminense. 30. 30. 30 em 42. É bastante, hein? É bastante. Não, e ainda tem o Paraná, que o Inter Que ganhou 33. 33. Eu me enganei porque eu troquei o esporte, eu achei que ele tinha ganho do esporte. Mas isso aí não quer dizer muito. Não. Porque agora o Inter tem 2 jogos terríveis. Aí vão dizer, mas tudo é jogo terrível. É difícil. É difícil. Não, para aí. Jogar contra um time desesperado. O técnico ou cai amanhã, ou cai contra o Inter se der mal. É verdade. Ele vai ficar na berlinda o tempo E Chapecó sempre foi difícil pro Inter. 3 Sempre jogos, foi. 3 derrotas. Sempre foi difícil. 3 jogos, 3 derrotas. 2 de 1-0 e uma de 5-0. E contra o Corinthians lá, o Corinthians odeia o Internacional. Mas eu acho que o Corinthians, tecnicamente, Ódio pode até te perder. respondendo a pergunta sobre Copa do Brasil, né? Eu não vejo nenhuma possibilidade do Corinthians passar pelo Flamengo. Acho que também não vejo, acho muito que é difícil. páreo corrido. Assim como acho que o Cruzeiro tem muito mais jockey do que cavalo. Eu acho que o Mano é muito melhor do que o grupo de jogadores do Cruzeiro. Eu acho que o Palmeiras passa bem pelo Cruzeiro. Eu acho que passa O bem. problema é que como é um Pra mata, mim, o Mano pode surpreender, pode surpreender. na estratégia. O Né? principal handicap do Cruzeiro, para mim, é o Mano. É. Né? Então, e o Corinthians, eu acho que a gente acaba assistindo muito esses jogos. O Corinthians não tem nada. O Corinthians, o time foi desmontado. Desmontou o time. E agora trocou de técnico mais uma vez. Queira ou não queira, muda a sistemática, até que o pessoal se adapte, a pressão em cima. Sabe como é que é Corinthians? Perdeu uma, daqui a pouco tem um revés aí contra o Flamengo, a casa já cai. O Corinthians está a 6 pontos da zona do rebaixamento. Não vai cair não porque vai, não vai. Vasco, vamos vai combinar, Vasco, Chapecoense, Paraná já caiu, né? Já caiu. O Paraná tem que fazer 2 pontos por jogo. Não vai fazer, né? O Santos, que estava ameaçado, deu uma recuperada, né? É o Santos. O Paraná tem que fazer 2 pontos por jogo na média. mais que o Corinthians. Na média do REC, o Paraná tem que fazer 2 pontos por jogo. Isso significa que tem que fazer 4 a cada 6. O Paraná em casa tem média de 1,15 pontos por partida, ou seja, faz Não. 4 a cada 6 não. Sim, 2 pontos por jogo. A cada 6. Cada 2 partidas. Ele vai ter que tem que fazer ganhar. Ele vai ter que fazer sempre uma média de 2 pontos. Ele vai ter que fazer a média de um campeão. Ele tem que fazer. Exatamente. O Paraná. Não, maior do que o campeão. Porque se a gente está admitindo que o Inter pode ser campeão com 71, 2 pontos por jogo dá 76. Eu acho que com 71 não vai ser, mas
Mas o Paraná Mas tem igual. O Paraná tem em média no campeonato 1,15 pontos conquistados em casa. É obviamente o pior mandante. E 0,09 pontos conquistados Imagina, o que é 009? Ele conseguiu um empate. fora. Ele conseguiu um empate e teve 10 derrotas. Imagina. E quase conseguiu o segundo empate no Beira-Rio. E agora vai conseguir o segundo empate fora sábado. Aí, ô, Pico, Contigo, Pinto. olho de fusca pra cima de ti aí. É, complicado. Não, Mas eu vou acho dizer, que- o Grêmio acusou demais o golpe do Clássico. Eu quero ver... Mas eu vou te dizer Eu uma não frase. sei por que essa reação. Eu também Não, não entendi. não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Eles deram uma dimensão para esse resultado que ele não teve. Então eu vou te dizer o que a minha Deram uma leitura- dimensão que não teve. Exatamente. Nem a torcida do Inter estava satisfeita pelo... O Inter vibrou pela liderança e, claro, É que vitória em Grenal. Eu sou do tempo que o Grenal era um campeonato à parte. Claro. Mas o Grêmio não entrou com esse espírito. Não né? entrou, não, exatamente. A diferença de vontade ficou nítida. No Muito jogo. claro, muito claro, muito claro. E a reação depois do jogo foi muito estranha. Não, ela foi... Ela foi... Virou Ela foi fio. Ela foi Virou desproporcional. Desproporcional. Não, Não, inversamente o que proporcional. A Exatamente. forma com que, Foi muito estranho. o time do Grêmio se portou dentro Mostrou do campo uma desestabilização foi ali. inversamente proporcional à Então, reação pós-jogo. eu vou dizer assim, na minha humilde, como diria Ayrton Bernardoni, na minha modestíssima opinião, o Grêmio ficou frustrado não por ter perdido o Grenal da forma que perdeu, ou porque foi resultado injusto. Porque o Grêmio perdeu ou chance porque de o gol. Damião tocou flauta. Foi um jogo e igual. obrigou- Foi. E aí obrigou o Maicon a responder e tal. Não, o Grêmio estava irritado, era por não ter tirado o Internacional da tal da liderança. Eu acredito que é por aí. O Inter virou É que líder. o Grêmio teve em chance- cima do Grêmio que pode ser campeão da América. O Grêmio teve chance de matar o Inter Ficou no frustrado. primeiro Grenal. É isso aí. Se o Grêmio ganha aquele Grenal, Cai tudo. Cai a casa. Então, assim, nós criamos um monstrinho. É isso aí. A culpa é do próprio Grêmio. Eu acho que a aí culpa é nossa. Eu Nós acho que criamos aí um monstrinho. aí tu O começa time a médio virou um time bom. O Grêmio deu chance pro Inter se O recuperar. Daír só seguiu porque Se o conseguiu Grêmio um ponto. pisa na certeza. cabeça da cobra ali, mata a cobra, caía todo mundo, caía treinador, caía vice-futebol, Melo, caía todo mundo. Eu não sei se Tudo vai bem. lembrar, Rec, Vou te fazer uma comparação com quando outro episódio em relação ao Inter, quando o Grêmio sobe achei perfeita a ilação que foi feita. Não é o episódio com o Inter. Esse episódio do Grêmio no Grenal, claro que aí o Grêmio ganhou 4 títulos. Sim. Tem que relativizar tudo, porque senão daqui a pouco o cara vai achar que eu sou debiloide. O Grêmio depois soube tirar proveito e ganhou 4 títulos. Mas se o Grêmio fica no Atlético Paranaense ali... Sim. O Renato ia Aquele viver pênalti, aquele pênalti. Porque já eram 15 anos. O goleiro errou, né? Já tinha a valsa do Exato, Sacha, exato. já tinha uma encheção de saco para cima do Grêmio. Os caras não consideraram nem os títulos gaúchos, para dizer que fazia 15 anos que não ganhava, e o Grêmio tinha ganho 3 gauchões, mas se não ganha ali do Atlético, era mais um ano. Exato. é que são os detalhes, Rec. Mais um ano, aí já eram 16. Rec, são os É detalhes. que São os detalhes. sentimento de torcedor, tá? Eu vou te dizer assim, sentimento de torcedor. Eu sou conselheiro, mas eu vou te dizer assim, sentimento de torcedor, Você é mais pela torcedor perda ainda. do Grenal, tá? Pela perda do Grenal. Meu sentimento é o seguinte, eu tenho receio que o Inter ganhe o Campeonato Brasileiro, tenho receio, tenho preocupação. Tá, tem muito campeonato pela frente, mas o time do Inter tá bem armado. Tá com confiança. Tá com confiança, tá jogando jogo a jogo. E sabe qual é o maior problema? Nós demoramos 15 anos para dar o troco neles. E eles vão dar o troco na gente em 2, Rec. Isso que mais me deixa chateado. Tu entende? Sentimento de torcedor. Nós demoramos 15 anos para dar o troco no Inter. E o Inter tem a possibilidade em 2. É que o Inter já não ganha há bastante tempo. Pois tá? é, mas em Não 2 anos. ganha brasileiro, Ele mas- pode dar o troco, É. entende? O Grêmio Não, demorou não. 15. Isso que mais me deixa chateado. Não, o Grêmio levou 10. Para dar o troco da Libertadores, leva 10. 10, mas eu digo em título brasileiro. Sim. Até 2016, a Copa do Brasil foi 15, 2001 a Mas eu vou 2016. dizer, o Everton é colorado. Pode até ter uma outra interpretação. Mas eu não vejo o Internacional campeão brasileiro. Eu vejo mais o Palmeiras campeão. Eu acho que ele é o grande adversário. Mas é que o Inter tá focado só no brasileiro, o São Paulo também. Mas quer ver quando Os perde outros um jogador? adversários dele estão focados em outras E competições. Rec, O tu tem Inter que... tem pontos assim, ó. Perde um zagueiro. Tá, o Emerson Santos entrou bem. Mas perde o Dourado, Mas quem é- que é dúvida mas agora. é que- Já é um pepino. Sabe quem é mas que o tu Inter tem me que- lembra? O Inter me lembra o Corinthians. É.
Tu entende? Esse é meu receio. O Corinthians é um bando de jogadores médios. Exatamente. Jadson, Rec. Rodriguinho. Tá tudo dando certo. Eu muito tenho bem. assim- Jô virou E o Grêmio, o planejamento do Grêmio é ganhar Libertadores. Todas as fichas do Grêmio estão na Rec Libertadores. tem algumas coisas Então assim o planejamento tá perfeito do O Grêmio. teu desespero, Pinho. Perfeito. Só falta liberarem o Paulo Guerreiro. E vão conseguir. Não, aí eu fico louco. E vão conseguir. Porque hoje Olha, eu E vão entrevistei o Rodrigo conseguir. Caetano. E vão conseguir. Existem algumas coisas, se a coisa for, como tudo indica, cair dentro do Peru a decisão, vocês podem ter certeza Não, que vai mas acontecer. essa aí, eu acho que... Até Sim, porque esse é o entendimento lá da Corte de Bruxelas. Existem que é a outros justiça do interesses. próprio país. Sabe que a Nike tem um interesse muito grande em pegar a seleção do Peru, né? Há um investimento muito grande programado da Nike para o Peru. Mas iam colocar uma loja lá, da Nike com o Internacional no Peru? E Rec não. Sim, é porque a Nike quer... Iam aproveitar o momento. A Nike quer tentar pegar a seleção peruana, Quer que, salvo pegar. engano, hoje é patrocinada pela Umbro. Exatamente. Então, Exatamente. existe uma guerra Mas, também Rec, de marcas. sobre por isso trás, que tu né? colocar, só pegar um ganchinho do que tu colocaste há pouco, que tu não vê o Inter como campeão. Eu, evidentemente... Claro, que é a história do Grêmio. O cara começava a olhar e disse, não, mas uma hora vai dar mas- um doce. Mas tá. O Inter tá. Mas deixa eu só complementar. encaixado. Evidentemente que a minha experiência é muito menor, o clube que eu defendi tantos anos é bem menor, mas as coisas a gente vê como elas começam a acontecer. E a gente trabalha e teve a experiência de bastidor de futebol, mesmo num clube pequeno como Novo Hamburgo, quando a coisa começa a engrenar e o Inter está dando muita liga. Sim. Né? E nós temos que analisar o seguinte, veja a tabela, o Inter já tá praticamente acabou a carne de pescoço. Ah, é ruim jogar fora contra time pequeno, vão estar desesperados, evidentemente que é ruim, mas muito pior é tu jogar contra postulante ao título. É verdade. Né? Muito pior. Ou tu prefere... Corinthians, no ano então, passado, só um pouquinho, quase Rec. perdeu o título dos pequenos. Não, mas e eu o só- Grêmio, ou o Grêmio seja, tá com problema no ataque, né, Rec? Tu O Grêmio não tem prefere, centroavante. tu prefere ter pela Já frente... operou. Tu prefere ter pela frente, mesmo que seja lá no Presidente Vargas, em Fortaleza, o Ceará desesperado lá ou um Grenal? O Grenal nós já passamos e vencemos. Eu prefiro 1000 vezes ter passado pelo Grenal e pegar o Lisca lá no Presidente Vargas, do que o inverso, ter passado pelo Lisca no Presidente Vargas e ter mesmo que seja no Beira-Rio um Grenal. Então, eu acho que o Inter está encorpando e as coisas começam a dar certo. A chance é muito grande, acho que é. O Palmeiras, para mim, é o principal adversário. Pega a coluna do Juca Kfouri aí, por E favor. eu acho que o Grenal, a outra frustração do Grêmio é que o Grenal matou o Grêmio. O Grêmio, queira ou não queira, o torcedor gremista tinha uma esperança. Não tem mais chance nenhuma de ser campeão. Isso eu assino agora. Tem chance. Não tem chance Tem nenhuma. chance, tem Tá chance. fa- Mas, não vai tem tirar. Mas diminuíram. Mas Não Mas vai tem tirar. 42 pontos para jogar. Não vai tirar 8 pontos do Inter nunca. Não tira mais de mas meio ele tá- ponto por rodada. Quanto é que dá 42 mais 41? Eu não estou preocupado. 83. Não, são- O Grêmio ainda pode perder, pelo teu cálculo anterior, 12 pontos e chega a 71. O Grêmio pode perder 12 pontos. E contra quem o Grêmio joga? Tu tem que olhar isso também. Mas Só já eu acabei de dizer, a sequência sorri para dá o pra Grêmio. fazer 18 pontos. Não, a sequência Ou sorria. 15. Ou 15, só um né? pouquinho. 15 ou, São- 13. Só Só não um pode pouquinho. poupar, né, Rec? Tu estás analisando Só poupa, 6 né? partidas, Rec, faltam 14. E as outras 8? Tu só tá olhando o que é fácil. É que daí é o seguinte, se o Não, Grêmio mas aí fizer vamos- assim, Se o aproveitar ânimo- fácil o- pra O Grêmio tem que rever essa questão de poupar jogador. Não, Eu mas sou aí- do tempo, da época do Filipão, que o Grêmio tinha uma base e os jogadores titulares mesclavam com os reservas e os titulares estavam no banco. E jogavam pelo menos meio tempo. Não tinha essa de não jogar o jogo inteiro. Era o maior migué que tinha o Filipão falar em Banguzinho. Ele botava o titular no banco e Botava entrava o no segundo Jardel, o tempo. Paulo Nunes, Exatamente. o Carlos Miguel. E hoje em dia os caras ficam 2 jogos sem jogar. Eu nunca vi isso, cara. Ficam 2 jogos sem jogar e ficam na arquibancada Exatamente. assistindo o jogo. Ou no vestiário. Bota Aí- no banco. aí nós vamos Jogador de voltar futebol pra- gosta de jogar futebol. Aí nós vamos pago pra isso. voltar para a história dos pontos. Aí tu acha que nos próximos 18 o Grêmio pode fazer 13. Aí, mas só que tu pegou essa sequência. Agora me dá uma sequência contra o Fluminense em casa, eu contra fui o lógico. Sport, contra o Sport Recife em casa, contra o Vitória em casa. O Inter tem essa sequência. Tu acha que o Inter vai perder esses pontos? Vai passar por cima.
Não, o Inter já está animado. Estou dizendo se o Grêmio fizer isso aqui não, a REC, e ganhar esses 13, olha, eu não sou sendo um... REC, tu tem que analisar. Falando 13 e 18 é 1 ponto do Fluminense e nenhum do REC, Palmeiras. o Grêmio só vai ganhar esses pontos e só vai dar essa guinada no Brasileiro se cair fora da Libertadores. Se cair fora O Grêmio- é pior. o Grêmio- Aí desanima. Não, o Grêmio- Eu acho que dá para ganhar na Libertadores porque não afunila. Não afunila. São 2 quartas-feiras. REC, não afunila. Contra o Paraná, o que o Renato vai fazer? Vai botar reserva. Aí é que tá. Por isso que eu acho É que o esse o Paraná... erro, por isso que não tem como. Mas vai ganhar do Paraná. Mas com REC reserva. tá acusando o golpe do Pedrão Grenal. lá que cuida do gramado, ganha do Paraná. Mas não faz O Paraná gol, tá o fazendo Grêmio... sorteio Mas do- o Grêmio não do faz já. gol, REC. O Grêmio não tem ninguém para fazer gol. O time reserva que eu ouvi hoje do Grêmio tem condições de ganhar. Tá, mas quem é que vai fazer gol no time do Grêmio? Não é o Douglas, o Tony Anderson, o PP, o Alisson. Esses caras não sabem chutar? Ah, não. Olha aí. O Grêmio ainda tem reserva Então técnica. tu dá uma olhada aí, pega aí o retrospecto, as últimas partidas do Grêmio, em quem o Grêmio tá fazendo O gol. Pipo O disse Grêmio não que- faz mais gol em ninguém. O Pipo disse que o Grêmio não tem centroavante. Nós estamos com problema de centroavante. O André não treinou por problemas na panturrilha. Não sei se isso aí é bom ou ruim, né? Pois é. Não, o Jael operou, vai ficar 35 dias fora. Se ficar o André fora, vai ser o Marinho. Quem é que vai ser o centroavante do Ah, o Grêmio? Grêmio tem Marinho também no time B. Que uma hora vai desencantar. O André já desencantou? O Porque Grêmio eu tô tem- ouvindo desde o Grêmio março tem- isso. Tem Jean-Pierre. O André desencantou. O André desencantou. Não, desencantou não. E o potencial Desagradou, é outro verbo. e o potencial do André é maior ou menor do que o do Marinho? Muito maior. Então. Mas maior num time encaixado. O Marinho, num time que estava meio cambaleante, jogou sozinho lá no Vitória. E jogou bem. Eu nunca mais vou O esquecer Marinho é do jogo que ele tamanho fez do- contra o Flamengo. O Marinho é do tamanho do Ele Vitória, REC. voltou de lesão, eu disse assim, esse cara vai derrubar o Internacional. No mesmo dia. O que esse cara fez na partida? Olha, o Flamengo ia lá, fazia gol, ele ia lá e fazia sozinho. E o Flamengo ia de novo. É que lá ele é protagonista, É. a pressão é outra. O time jogava pra ele, né? Exato. O Marinho não é. O Marinho já provou que não é jogador para time do tamanho do Grêmio e do Inter. Não é. Everton, eu não estou Cruzeiro. viajando na maionese. Hã? 41 mais 13 dá 54. Em 6 jogos. Restam mais 8. 54 mais 24. Mais 24. Dá para chegar a 78. Ainda pode tu vai perder ganhar mais as 7. outras 8. Não, perde 7 pontos. Não, candidato, o Grêmio não é candidataço, mas ainda é. O Grêmio tá Bom, fora. mas- O Atlético Mineiro não é candidataço, mas fica Tá fora. Resolve fazer aquele feito que fez na Libertadores, lá naquele campo deles, lá na Inconfidência, vira candidato. Mas nessa linha de Não faz, pensamento, vai. então o Paraná pode sonhar que ainda pode estar na Série A. É sim, eu tô falando de time bom, não tô falando de time ruim. Mas não, REC. Time ruim, quanto mais REC, treina, REC. pior fica. Me REC, desculpe. a reserva eu do tenho- Grêmio não vai fazer um Não aproveitamento vai desse. fazer. Não existe isso, Não, mas que REC. reserva do Grêmio. Você ouve a entrevista do Jeromel, diz que o Grêmio está pensando no título. Que, como se dissesse, Mas eu quero jogar. só um pouquinho. Ouve a entrevista do Maico, está dizendo que o Internacional ainda não é campeão, porque o Grêmio também está no páreo. Ouve a entrevista do Renato, a mesma coisa. E que tu Pode queria que ser eles até pela dissessem o quê, frustração REC? do E o que tu Grenal. queria que eles dissessem o quê? Não, que o Inter vai ser campeão e que nós não queremos título? REC. Não, mas dá para dizer diferente. Eu senti ali uma vontade de ainda... Não buscar esse chega caminho. mais, já foi. O tamanho do choro é porque sentiram que... O torcedor colorado agora deve estar enlouquecido comigo, porque eu estou dizendo que não vejo o Inter campeão e digo que o Grêmio tem chance de REC, ser tu campeão. tá olhando o não, o Inter seguinte. tem ótimas chances de ganhar o título. Mas eu vejo o Internacional com 13, 14, 15. REC, o jogadores. Grêmio tem que tirar mais de meio ponto por rodada. Ele não vai tirar mais de meio ponto por rodada. Eu não olho o número de pontos a disputar. Eu olho quantos tu tem que tirar para buscar. Tem 14 rodadas, tu tá 8 pontos atrás. Tu tens que tirar mais do que meio ponto por rodada para chegar na frente de Inter e de São Paulo. Não vai tirar. Não vai tirar. E se o Inter perder 2 e o Grêmio ganhar 2? Porque agora é essa sequência. Vamos só olhar para as duas próximas. Em seguida- Ceará e Paraná aqui. E o Inter com Chapecoense e Corinthians, que não é nenhum absurdo perder as duas. Tá? Não Já é tomou nem... 5 da Chapecoense. Então, outro time, outra época. Aí, Mas pode tomar. Pode perder. Pode. Mas não, Naquele- nunca ganhou na Chapecoense, pode perder. Naquele ano foi para Libertadores. Isso pode acontecer, pode perder. E era o Abelão, o técnico. Mas com esse também. Esse Mas não foi fa- campeão da América e do mundo. Apesar dele, foi campeão. Não fala mal do Abelão, Eu que o sei. REC já... Apesar dele. Abelão foi vice-campeão brasileiro da Copa do Brasil pelo Flamengo, vice-campeão da Copa do Brasil
pelo Fluminense, campeão brasileiro pelo Fluminense, com um time Com bem mequetrefe. Com aquele time do Inter que ele pegou, até eu era campeão do mundo com aquele time. Ah, para! O Abel era distribuidor de camiseta. Mas Distribuía camiseta o Abel. Fernandão e companhia. O Abel distribuía camiseta. Fernandão e companhia definiam Não, tudo. Inclusive, tu colocaria o Gabiru também naquela mesma hora. Olha aqui, ó. Aquele foi o lampejo, foi o lance de sorte. Abelão foi vice-campeão brasileiro no Inter no mesmo ano. Vice-campeão brasileiro em 2006, campeão da América em 2006 e campeão do mundo em 2006. O Abelão desrecalcou o Internacional, que tomava goleada do Juventude, perdia para o Juventude, tocando-lhe 8-1 no Juventude. Depois tocou no Caxias também. Né? Mas 5-0 de Chapecó, quem é que era o treinador? mas eu acabei de dizer. Acabei de dizer. E o que aconteceu depois? Do outro lado. Não, mas. Não, o Inter não tomou 5. O Inter tomou 9. O Inter tomou 4 do Grêmio. Só vale para um lado, não vale para o outro? Não, vale. O Inter tomou, eu vou te ajudar. O Inter tomou 9. Tomou 5 da Chapecoense. 4 do Grêmio. E para ver o tamanho que tem o Abel, que o Filipão não conseguiu botar o Grêmio na Libertadores, depois de tocar 4 no Inter. E foi o Abel para a Libertadores da América. Vê que coisa louca. Impressionante. Com o Paulão fazendo gol de bicicleta. Meu Deus. Bom, REC, Por isso que o futebol é assim, projetando o Grêmio passando de fase. Tu é um mal agradecido. Sim, tudo indica que vai passar. A projeção do REC tem que passar de fase. Eu acho que só tem como dar essa guinada se não passar. Exatamente. Vai passar, por isso que não vai dar essa guinada. As datas... Por que não vai dar a guinama se passar da tesão? Isso aí o Grêmio passa, ok, não, passa. Passando da tesão, beleza. Eu só vou vamos dizer, admitir nós isso. estamos, em função do que aconteceu no Grenal e Tu o vai pegar pós-Grenal. uma querida numa quermesse de beira de estrada dessas aí. Aí tu vai para um baile de gala e fica com uma deusa. E aí acha que tu não vai ficar entesado depois de pegar a deusa? Ah, para! A Libertadores e a deusa. Eu só quero fechar a questão da reação do Grêmio do pós-Grenal. Nós vamos ver o que aconteceu, o tamanho do baque nesses 2 jogos. Se der problema contra o Paraná e com o Tucumã, a casa cai. Não, E eles estão acusando o O golpe. Grêmio passa, Tucumã. Eu acho que tem tudo para passar. Mas Passa tranquilo. Mas eu acho que acusou demais o golpe. É que o Grenal é um campeonato à parte, mas realmente foi estranha a reação depois do jogo. Eu acho que né? foi O desproporcional. Eu acho desproporcional. Eu acho que a reação 2 dias depois do jogo foi mais Eu acho que estranha. o Renato não soube perder ali, porque eu acho que o treinador, ele de uma derrota no Grenal, tem que enaltecer o adversário, falar das qualidades Puxa do os seus time. jogadores pro Puxa os vestiário, jogadores deixa e quieto. deu. Agora ficar provocando na beira do vestiário ali. E o chutar Maicon, fora. no segundo dia, aquela entrevista, o Perdeu Maicon o jogo, foi tem que ridículo. perder o jogo, Aquilo foi um trabalha, troço. treina e vamos ganhar a E próxima, outra, entende? o Michael tá dando muitas cartas no Grêmio, né? Ele influenciou naquela atitude do Renato. E depois, ele, ao dar aquela entrevista desastrosa de ontem, tinha Foi dirigente horrível. de cada lado. Foi horrível, cara. Exatamente. Eu achei muito ruim aquela Exatamente. entrevista também. Não precisava. Muita gente gostou, que tinha que responder, mas tem gente aquele que aí o tipo de pessoal coisa gosta. não se responde. E tem gente... É que o pessoal gosta desse discurso pra rede social, pra fazer exatamente, galhofa. Mas assim... Mas, Pipo, aí o que é? Exatamente. Não Isso aí é o precisa. discurso É o pro discurso pro torcedor, pro torcedor. apaixonado. Exatamente. O cara que é racional no futebol não pode Não entender. pode, Pedro. Eu vou dizer uma coisa. Dentro do que eu fui, se fosse meu jogador na época do Novo Hamburgo, não dava jamais uma entrevista. Não pode. Digamos que perca Pai Moré, né? Que é a rivalidade lá. E é o que é a lógica. Jamais, não. Ter Pai Moré é a lógica. É a lógica atua. Né? a Mas lógica não é o é que. que- É. Não, Mas não o que os números, a história diz. É a, né? me- é a Eu mesma, vou pesquisar isso aí. Pode. é a mesma lógica do REC de que o Grêmio vai com os reservas ganhar todos do brasileiro. Na Mais ou década de menos isso. 60 só dava Iboré. Dava sim. Mas projetando o REC. Quando jogava o Mengalvio lá, quando jogava Paulo Lumumba. E o time que o Novo Hamburgo tinha na época. Projetando próxima fase da Libertadores, datas base Ele da era no Conmebol. Hamburgo, era Floriano. Mesma coisa. Dia 18, né, o jogo? Projetando a próxima fase da Libertadores, as datas base da Conmebol, que foram divulgadas em 2017. São as bases da Libertadores. Jogo de ida da semifinal, dia 24 de outubro. Já tem conflito com o Campeonato Brasileiro, porque dia 25 tem jogo com o Sport. Não tem como jogar os dois jogos. Eu vou te dar uma E sugestão. mais outra. Vou dar antes de completar. Vou te dar uma sugestão, Everton Cur. Torce pro Grêmio. É Eu melhor. não tenho por que torcer pro Grêmio. Senão o Grêmio vai entregar alguns jogos. Não tem Ficou por que. bem claro na entrevista do Renato. Não tem por que. O Não. Colorado pode esperar, a tua hora vai chegar. Eu acho então que o Grêmio, um time do tamanho do Grêmio, vai entregar jogos propositalmente. Quer dizer, o elenco do Grêmio, o Renato Portaluppi, vão carregar no seu currículo não existe. e entregar jogo. Não, mas bota o PP de zagueiro, Hein? bota o Marcelo Groi de Então- centroavante.
Então, bota o isso Michel, tu acha, Jean-Pierre na zaga. tu acha que o isso Michel aí, Malhado no meio tu campo. acha que isso aí é atitude de grande clube? Que um clube do tamanho do Grêmio vai se prestar a fazer O isso? Internacional nunca fez isso, né? Eu não lembro. E o Quer que jogo... eu tenha um joguinho só? Eu não lembro. Eu te dou um só. Eu não Esse lembro. é fácil de lembrar. Inter e São Paulo. Aonde? 2008. Onde? 3-1 no Morumba. Não, isso é na tua percepção. Ué? Isso O na Grêmio tua- estava disparado na frente. Não, isso e é o na São tua Paulo percepção. chegando e entregou para quem? Entregou para quem ia chegar. Não. E chegou. E até foi injusto aquele placar. Até teve mão de arbitragem aquilo. Mas que isso aí? Ele tá chutando agora. Até teve mão de E o arbitragem. Inter gostou daquele programa. Não gostou. Não gostou. Porque nós fomos lá para ganhar o Não, jogo. o jogo que o Inter entregou, então, tá rindo, o, que ele tá dizem, rindo. o que dizem que entregou pro Goiás para rebaixar o Corinthians. Negativo. Aquele jogo. Mas o Klemer, Só porque o Klemer defendeu até 3 pênaltis e o Não, juiz 2 mandou pênaltis. voltar. O cara mandou o Klemer no Não, aí eu defendo, aí eu vou com o Everton Cunha. Até Mas o pode Inter ser não que o queria Inter ganhar aquele jogo. Mas o Inter jogou mal contra o Curitiba. No Internacional, precisava ser campeão em 2009 e Exato, 2005, entregou a rapadura lá contra o Entregou. Curitiba. Era Inter e Goiás e Grêmio e Corinthians. Corinthians aí empatou 1-1, né? Foi o único dia em que gremistas e colorados comemoraram Não, os juntos dois aqui. E comemoraram. o Klemer ainda pegou pênalti. Se quisesse ter entregue a rapadura, e o juiz mandou voltar. Agora eu vi. Mas o Inter não queria ganhar aquele jogo, né? Eu acho que o Inter sempre quer ganhar todas as partidas. Agora deu uma de cartola. Meu Deus. Onde que é? De cartola. Baixou. Não, mas eu não consigo admitir que um time entre em campo para entregar jogo. Mas Eu, na não minha é ca- entregar jogo, é que na descaracteriza o time. na minha Coloca cabeça, o capixaba esse que não joga. na minha cabeça não passa isso. Eu não consigo pensar dessa maneira porque na minha, Denilson na zaga, pra ver se ele é bom. o Rec, se tu vive num vestiário com gente séria lá dentro, na minha cabeça eu não consigo, na minha cabeça não passa um troço Vou te desse. dar um time pra jogar aqui contra o Palmeiras lá em outubro, lá, né, quando o Grêmio tiver já se acontecer, o Grêmio ser eliminado, tá bom. Não, mas tu já tá achando, tu já estava dizendo que não, que o Grêmio era postulante a título Mas agora. se, é a partícula da língua portuguesa inútil, tá? Se o Grêmio for, Aquilo que nunca aconteceu, né? O C. se o Grêmio, tá? Der os doces, tá? Tem Grêmio e Palmeiras. Joguei Palmeiras é aqui, né? Não, é lá. É lá. Grêmio- Não precisa nem fazer muita força Tá, na perna. mas, Rec, Aí eu vou te dar um time alternativo. não, eu vou te ajudar o porquê Não do time. precisa. Gomes. Eu vou, Não, Paulo Miranda na Paulo lateral. Miranda, eu vou te ajudar. Foi contratado porque fazia as Bota os duas. titulares e eles socam os titulares do Grêmio lá, não tem? Rec, eu vou te ajudar do porquê o Grêmio vai Mas não descaracterizado precisa pra esse fazer jogo. força daí. Eu vou te ajudar porque que o Grêmio vai descaracterizado nesse jogo. É data FIFA. O jogo é dia 13, as datas FIFA, é no meio de data FIFA. Vai ter jogador convocado. Aliás, tem o um- Kahneman, aliás. Tá, vamos não, lá. primeiro depois, não, primeiro da sequência. Everton, Jeromel. Qual A sequência? sequência que tu tava lendo aí. O segundo jogo das semifinais da Libertadores, o Grêmio passando, é no dia 7 de novembro. Eliminando o River Plate. 4 dias antes, o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro. Ninguém vai acreditar que o Grêmio vai jogar com titulares esse jogo. A partida de semifinal é contra o América Mineiro fora, mas também não vai mudar tanto. Mas esse jogo, antes da semifinal, joga com o Atlético Mineiro fora e depois da semifinal joga com o Vasco em casa. E depois com o São Paulo. A sequência... São Paulo fora também. São Paulo fora também. Viu? É que ele só olhou essas primeiras. Não, ele pegou só os números. Claro. A matemática permite. Mas aqui, ó. Se fizer aqui, Flamengo é fora também, tá, Rec? Mas, calcula bem aí, tá? vai virar cálculo renal. Vitória é fora também. O Vitória vai estar brigando para não ser rebaixado. Santos é Não, na me dá uma Vila. notícia nova. Não, o Santos já Vitória. jogou. O Santos jogou agora, empatou, né? Vamos ver. Uma notícia Vitória nova. lutando para não cair. Faz 4 Não, anos. Vitória, o Sport Recife, o Vasco da Gama, o Botafogo. Na verdade, a única Ei, basta notícia... estar na Série A para estar lutando para não cair. Chapecoense vai entrar nessa aí, Bahia. É que a única... Vitória. Não, Bahia não. Bahia escapa. Não, eu tô dizendo, eles estão sempre nessa. É que o Vitória vai estar brigando para não cair, mas como é na penúltima rodada, ele já Não, pode já, estar já. rebaixado também. né? Ceará, Paraná. É que ele sempre fica América para último. Mineiro. né? Eu acho que o Ceará é capaz de dar uma escapada. Eu ainda aposto mais no Vitória, no Sport, no Vasco. O Paraná já foi, né? Eu não O sei. Ceará tá- Eu tô com um tá cutuco que esse despontando bem. Eu Corinthians. acho que o Ceará vai escapar. É. Eu tô com um cutuco que esse Corinthians vai se complicar. Se o Inter for bem galo e ganhar do Corinthians, né? Quem é que joga o Corinthians agora? E aí, Mas o Corinthians vai fazer os já vamos meter pontinhos. um olho né? de fusca pra cima deles? Só porque tiraram o Loz, né? Tiraram dos O nomes. Loss tá lá de auxiliar agora. Mas tiraram do... Depois joga com o Será que Sport, tiraram a Recife. grana dele? Joga com o Onde? Sport. Recife? Não, em casa.
Depois joga com o Inter. Aí depois enfrenta América Mineiro fora, Flamengo em casa, Santos fora e Vitória fora. E tem que analisar assim. Mas o Corinthians. vai feder isso. Mas Rec, o Corinthians está 6 pontos à frente dessa turma. E tem quantos entre eles ainda? Ele está em que posição? Corinthians 11º? Não, o Corinthians está em. O Corinthians é o 10º. 10º. Tem América Mineiro, Vitória, Bahia, Atlético Paranaense, Botafogo e Vasco. E tem o entredevoramento entre os outros que estão no meio aí, não vai? Direto da rebate. Mas então, mensagem aqui no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec, transmissão ao vivo. Agradecendo mais uma vez, em segunda-feira, 21 mil pessoas ao vivo. Espetáculo. Depois do Grenal. 21 mil. Rogênio Vanderlei Mendes, boa noite. Lembre este senhor Colorado Colorado é tu. Everton Cury, que Kahneman é seleção. Tá lembrado, é banco da seleção. Mas chegou na seleção, né? Mas da seleção da Argentina. Sim, mas chegou. Tem uma defesa. A melhor seleção da América. Sim, uma defesa. Ou a primeira, uma defesa espetacular que a seleção da Argentina haja visto que fez na Copa. Mas tá certo. A Cida Medina tá te mandando um abraço, dando um abraço ao amigo Rio Grande Everton do Norte, Cury. Natal. Cida Medina. O Ivo Bento Silva abraço. tá falando que tu não entende nada de futebol. Vai, viu? Oi? Quem é O Ivo Bento Silva tá dizendo que o Everton não entende nada de futebol. Mas por isso que eu tô aqui. Exatamente, por isso que tá aqui. Quer dizer que ninguém entende nada. O Tá no Jorge, lugar certo. o Jorge Souza. O Ivo, esse é daqueles, dos nervosos, né? Então, se a gente não diz o que eles querem ouvir, eles ficam furiosos e é bacana isso. Então digo que quer ouvir aqui o nosso amigo, porque teve ciúme lá. Ó. O Jorge Souza manda mensagem. Boa noite, Rec. Manda um abraço pro meu filho Marvin. Da outra vez, tu mandou um abraço pra minha esposa que tava te aturando. E ele ficou com ciúmes. Tem 8 anos e te assiste todos os dias. Como é o nome dele? Jorge? É o Jorge e o filho é o Marvin. E a esposa? A esposa, vamos ver se tem no Facebook, não daqui tem. de Canoas? De Canoas, Um abraço pro seu Jorge, pro Marvin e pra patroa. Que é quem manda em tudo. Quem manda isso. Sempre. Ela é que tem o controle na Será que mão. vai deixar ele tomar uma cervejinha? Não, corta a cervejinha dele. Hoje... José... Palmeiras e Cruzeiro. Eu acho que eu vou ver Palmeiras e Cruzeiro. Eu quero ver o Filipão e o Mano. Eu vou ver Flamengo e Corinthians. José Amarante, que esteve ontem aqui no preliminar, mandou uma mensagem perguntando se o Rec está secando o Inter e disse que aposta uma janta contigo que o Inter ganha da Chape. Boa, Amarante. Eu fecho contigo, Amarante. Vai marchar aí. Eu vou responder para ele até o fim do programa. A Chapecoense é Até toca, né? porque jantar com o Amarante seria um prazer. Ah. Eu posso arrumar um mole daqui a pouco. Vai arrumar um toco, vai em algum restaurante que o segundo prato é grátis, alguma coisa assim. O Né? Amarante vai querer tomar aqueles 20, 200 dele? Mas o Amarante sabe o que é bom, né? Não é que ele sabe o que é bom, não, ele tá com muito. Tá bem o Amarante. Tá com o burro na sombra comendo milho importado. Olha aí. O Antônio Becker, naquela preocupação do Pimpo de o Inter pode ser campeão e tal, ele diz o seguinte, ó. Eu tô nem um pouco preocupado se o Inter for campeão brasileiro, desde que o Grêmio confirme e seja campeão da Libertadores. Aí vai estar tudo no seu lugar. Exatamente. Todas as fichas do Grêmio estão na Libertadores. Né? E não vai ser fácil essa Libertadores, porque a semifinal é Independiente ou River, e do outro lado é Boca ou Palmeiras. Independente de qualquer coisa, Meu Deus. quando se chega nas quartas de final, tem que jogar bola. É. Tu acha que o Grêmio contra o Botafogo... Essa Libertadores vai ser muito difícil. O Grêmio contra o Botafogo... Eu acho que o Palmeiras é franco não favorito. jogou nada. Eu O acho Grêmio que contra o Botafogo não jogou nada aqui. E ainda assim foi campeão da América. É verdade. Mas aquele nas jogo quartas foi... o time tem que jogar a morrer. Tem que jogar morrer. Não sei em que momento específico do programa, mas a Roseli Rocha disse que tu saiu do armário, que não sei em qual sentido e tal, mas diz ela que tu saiu do armário. Aqui, E o Luiz Eduardo... não nota, daqui a pouco faz um estrangeiro. O Luiz Eduardo Paiva Vai ter um Jardim tá histórico. pedindo pra botar uma camisa de força no REC. Urgente. Não sei, tá pedindo. É porque tu acha que o Grêmio vai ganhar todas a partir de agora. Então, mas se ganhar 13 e 18, C. já tá com Ó, vem, 54. vieste de novo com C. E os outros não vão fazer nada, capitão. Aí o Luiz Eduardo... Não é o problema de 54 mais 17. Olha, a ideia do REC é a seguinte. Não, 41 mais 13 dá O 54. Inter precisa de 22 pontos para ser campeão, não é? De 42, não é isso? Não, o Internacional tem Tem 49. 49, precisa mais de 22 pontos. Se for 71, né? Na projeção de 71. 22 de quanto? De 38, de 42. O Inter é campeão brasileiro, então já... Não, Entrega a taça, o São Paulo. Entrega a taça pro Mas Inter. Pipo não vai precisar... Não, Entrega a taça pro Inter. Tá, mas pega o Corinthians do ano passado. Ô, Pipo, mas com 71 acho que não vai dar esse ano. Acho que vai precisar Pois uns 74. Eu acho que dá.
Eu acho que vai precisar uns 74. O né? Inter tá com a faca e o queijo na mão. Anota aí, infelizmente, né? Maurício. O Pipo tá 71 ele apavorado. acha. Tô Eu- apavorado. E esse teu cálculo ainda deixou o Pipo mais Tô nervoso. apavorado. O Luiz, 22 pontos em quanto? Em 40 Em 42. É metade, Campeão praticamente. brasileiro o Inter já. Metade. O Luiz... Não, é que o problema do Inter é que o Inter, fazendo essa projeção de 22, o São Paulo só precisa fazer um a mais. Agora, Tem isso. mas tem tu pode isso. fazer o cálculo O São mais Paulo tem difícil. exatamente o mesmo Tu podia dar uma olhada É que a no São gente Paulo. pensa só no É, aí claro. nos outros. Só no nosso. Mas E os tu quer ver outros? uma coisa, Eu Pipo? tô preocupado, mas eu aí, quero que o Inter seja Vamos campeão. aumentar a preocupação, vamos aumentar. Dá uma olhadinha no que o São Paulo tem pela frente ainda. Eu vou pegar aí a tu vai ver tabela. o tamanho da preocupação. Mas nessa linha, o REC falou, o Grêmio pode entregar um ou outro jogo para E facilitar vai, pro se Palmeiras. precisar, vai entregar. Aí diz o Luiz Eduardo Essa Paiva semana tá Jardim. calmo o negócio aqui, então já vou falar o que eu... Olha, O Luiz olha aí. Eduardo volta aqui e pergunta, e Santos e Corinthians não podem entregar também para dificultar lá pro Palmeiras? É só aqui que entregam O lá. Corinthians não vai pode. lutar para não cair. Ó, não vai. O REC tá com cada uma. O Corinthians vai pra E Sul-Americana. é definitivo. vai ficar bom, É definitivo. E o Santos vai querer classificar no G6. Esses daí O não. REC, Santos- com todo o respeito, tu é o camarada que coordena esse programa, tu nos convida pra atacar, mas tu tomou chá de maricá hoje. O negócio é inacreditável. Só porque eu falo a verdade? Não, verdade, são Eu teorias. fiz um cálculo mísero O Paulo de Fagundes... 6 jogos. Eu não fiz de projeção elucubrativa. 6 jogos. O Grêmio ganha 13 pontos. E vai a 54. Depois vamos ver o que acontece. Tá, e os outros? Mas os outros que se explodam. E os outros? Vai E ter o- cruzamento, não, vai ter... Olha, Ah, o Grêmio não vai ter cruzamento com esse? Não. Agora não. Tá, agora tu Agora pega, não. agora Agora tu eles vão pega cruzar entre os eles. próximos 6 jogos do São Paulo, do Inter, Tá. de todos esses 5 que estão na frente. Tá ali, ó. Aqui, tá aqui, já fez? Olha aí. Tá aí, ó. Ele quer Produção aumento. é- Por isso, Ah, quer aumento. É muita eficiência. Não, essa produção aí funciona. muito boa. Essa aí. Tu acha que o Bruno daria para um produtor? Olha aqui, ó. Aqui, ó, o Altair Machado, Que enquanto, sem enquanto tu vergonha. bota o óculos, Rec, o Altair Machado tá dizendo que tá confirmado. O Rec é gremista, disse que o... Constatado pelo Altair de só ele Gravataí. tinha dúvida. Depois que eu tirei foto do conselho do Grêmio, ainda me chamam de Ive. Esses caras estão tudo loucos. Líder da IVE. É o líder da IFE. Então, da IVE. O olha Paulo aqui, ó. Moeira disse que tu é da imprensa azul agora. Tem que criar outra terminologia aí. Tem a IVE e tem que criar outra agora. Essa da Ive imprensa tá azul. muito unhudo, então já... Então, daqui a pouco, sabe como é? Ganhou 2 granais em 3, já estão se achando. Então, já vou assumir agora o meu lado azul. Já tirei. Vamos ver aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é outra história. Eu só queria. Tá, mas aqui, vamos lá então. Atendendo a tua solicitação. Vamos lá. São Paulo. Santos fora. América Mineiro em casa. Botafogo fora. Palmeiras em casa e Internacional fora. 2 clássicos, né? Das 5 próximas 3? 3 clássicos, né? Tá. Quantos pontos, Rec? Vamos lá. Diná, vamos lá, quantos pontos? Quantos Anota pontos, aí. Rec, Diná? Vamos lá, São Paulo. Vamos lá, lê de novo, São mas Paulo. anota e Eu vou- bota eu no vou- teu eu tablet. vou aí, por anotar favor. e vou guardar na minha carteira, que eu já tenho várias coisas. Quando os Urubu todos diziam que o Inter não ia chegar, eu disse que o Inter ia ficar entre os 6. Inter e Grêmio. Vou Tá, tentar- vamos. Já Rec, mostrei aqui o meu mas eu palavra. quero que tu fale em voz alta, por favor. Vamos ver. Pega o São Paulo ali. São vamos- Paulo e Santos. Que- É fora. Tá, que Zero ponto. Perdeu pro Santos. Vai Tá. perder pro Santos. Tá. América Mineiro em casa, 3. Vai dançar aqui, o Adilson Batista. Botafogo fora, 1 ponto. Palmeiras em casa. 3 pontos. Ele perde pro Clássico. Botafogo. É, mas- Empatou com o Botafogo. Tá, Ok. mas aí tem o seguinte. Internacional Deixa aí. fora. Vamos ver agora. Internacional fora. Agora eu quero ver. Agora tu vai ter que. Agora eu quero Ai, ver. ai, ai. Agora eu quero ver. Tu vai dizer o quê? Depois dos reclames, Zero vai dizer. ponto. Empate. Ah, tá. 0 pontos do São Paulo. empatezinho, Tá. Rec. Quantos pontos o São Paulo vai fazer aí? 7. 7. 49 com 7,56. Só- Já está na frente do Grêmio. Tá, mas daí o Grêmio já tá chegando. Tá, mas Aí já Ele gruda. tem aquela sequência que tu falou. Tá, Não. mas aí, Pimpo... Mas o Grêmio tá aqui. É. Tá. Vamos Paraná, cobrar... Ceará. Pimpo, só um Vamos- pouquinho. vamos Agora cobrar pega o- o Inter. Pega os do Não, Inter. vamos- Ceará, Fluminense, Vence. Bahia, América fora, E Paraná. Palmeiras fora e Bahia aqui. Tá. Não. Tá, O- Pimpo. só nessa sequência ali, o Rec falou que o São Paulo vai ganhar do Palmeiras. É. Então, no jogo do Palmeiras, lá, ele tem que botar o 0 ponto, né? Claro, claro.
Não vai botar pro- não vai pontuar, não vai Agora- botar pros dois lados. 0 ponto, claro. Tá, agora... Acho que eu sou burro, é isso? Não, porque daqui a pouco o cara quem dá mais- uma remendada ali. Quem no mais meio do agora ele te colocou aí pra tu olhares? Palmeiras e Inter. Isso aí, vamos lá. Inter e Chapecoense. Pra ti é 0 ponto. 1 ponto. Maravilha. caminho. Empate fora. Corinthians e Inter. 1 ponto. 2, Vitória em casa. 3 pontos. 5. Sport Recife fora. 1 ponto. O Sport não é fora. Vitória em casa, Sport fora. Sport Já é fora. empatou aqui, vai empatar lá. São Paulo em casa, 3 pontos. 9 pontos. 8 pontos faz o Internacional. 3, 6, 9 pontos. 9 pontos. É mais fácil. 49 com 9, 58. Já assume a liderança. É mais- Continuaria líder. É mais fácil o Inter ganhar fora do Corinthians e se complicar com vitória, porque o Inter adora se complicar com os pequenos, do que nessa projeção. Mas não vai acontecer. Palmeiras, Agora, Bahia fora. 1 ponto. também acho. Sport fora, 1 ponto. Cruzeiro em casa, 1 ponto. Logo depois da decisão da Copa 3 do Brasil. pontos. Olha, ele empata com o Sport e não quer ganhar tudo. E o Grêmio em casa, 3 pontos. Ó. 8 pontos. Por exemplo, o Inter vai fazer mais que os caras aí, né? Tá aí, meu amigo. Pois é. E aí, Henrique? Tá aí, meu Aí amigo. o Inter vai estar com 58, São Paulo com 56 e o Grêmio com 54. Aí já 53. O Grêmio estará morto. 53 Não, o Grêmio continua tá vivo, morto. tá vivo. Porque vai continuar na proporção, aí vão faltar 8 rodadas e ele tem que tirar 5 pontos. Não vai tirar. Não tira, esquece. É que nessa sequência do Grêmio aqui de 5, eu fiz sequência de 6. De seis. Já atrapalha um pouco. Porque o sexto jogo é contra o Sport aqui. Contra o Sport, é. E E pega o quinto Palmeiras jogo- antes, E né? o quinto é o jogo com o Palmeiras. Palmeiras. É. Então aí complica o meu cálculo. É. Complica o meu cálculo. Qual, Tá, mas vamos dar um jogo de nhapa pro Grêmio então. É. qual o jogo que faltou aí Meu desses... cálculo tá meio complicado. Rec, Tá qual difícil, jogo, qual tá jogo que difícil. faltou desses clubes? Aí? Qual que é o último Tá. que você tem? Vamos lá. São Paulo. O Inter, último do São Paulo. Só para eu pegar aí. Depois do Inter. Vou puxar aqui na, Eu puxar aqui na analisei tabela. os 14 jogos do Palmeiras, do São Paulo e do Inter para pegar. Eu acho que o Palmeiras tem chance. É, o Então vamos Palmeiras lá. tem chance. Pra O São Paulo eu acho que vai É, entregar. o Palmeiras Pra- Vamos completar essa análise. E o Até- Flamengo tá caindo também. Não, o Flamengo já foi. Flamengo já O Para Flamengo facilitar a análise do Rec. Análise empírica essa. Vamos lá. O São Paulo, a rodada seguinte é com o Atlético Paranaense em casa. Vai ganhar, vai Ganha. ganhar. Três O Palmeiras, a rodada Ah, então seguinte. 10. O 10. Palmeiras, a rodada seguinte é com o Ceará em casa. Vai ganhar também. Ceará em casa. Atlético Paranaense é? É com o São Casa, Paulo. casa. Em casa também. então tá. E o Inter Então- joga em então- casa com o Santos. Então, É perigoso esse jogo. Todo mundo ganhou 3 pontos. E não, é perigoso esse jogo. Inter em casa. Contra o Santos é perigoso. O Santos tá. Santos em casa. Inter com o Santos em casa, Palmeiras com o Ceará em casa, com o Lisca doido em ampla recuperação. Eu E o acho que São aqui- Paulo com o Atlético Paranaense. Acho que aqui o Inter vai dar 1 ponto, aí dá 10. 10 o Inter, 10 o São Paulo e 11 o Palmeiras. E o Palmeiras vai ficar 2 Aí atrás. o Palmeiras fica 2 atrás. Aí a rodada seguinte, seu Luiz Carlos Rec, já é a 31ª. Aí não, aí já Não deu. dá pra Aí o assar Vamos Palmeiras- nada. analisar a tabela Não, inteira? aí o Palmeiras joga com o Flamengo fora. É. O Inter com o Vasco fora e o São Paulo com o Vitória fora. Tá parelho mesmo. Eu tô dizendo. Vê que eu fiz um cálculo Vai ser empírico muito aqui. pegado. Tá muito vai parecido, ser tá muito, muito pegado. muito. Por isso que eu acho. Eu forcei a barra pra Mas tudo, o foi nada Inter aqui. tá na frente. Porque as carnes de pescoço o Inter já O Inter pegou. tá... Vê que empatando Tá bem essas encaminhado. duas não é ruim pro Internacional. Mas é óbvio que não O é. Inter tá bem encaminhado. Porque o São Paulo pega Santos Eu tô te deixando fora, mais nervoso. Tá me deixando mais... Santos fora e esse América Mineiro traiçoeiro em casa. É. Que é traiçoeiro, É esse traiçoeiro. Ah, sabe onde é que o São Paulo embolou as pernas? No Atlético Mineiro. Foi na derrota pro Atlético e aquele empate com o Fluminense em casa. É. Ali o São Mas aí Paulo. o Diego Souza foi expulso cedo. É. E o Flamengo caiu fora quando perdeu pro Ceará em casa. Ah. Porque o Sal, Milton, me responde aqui. Diz que tá precisando de sal grosso na arena. O telefone do Sal é contigo isso aí. Tu deve ter o telefone do homem do Sal, aquele. Não, Lembra? só o da Foi na Série B, né? Nós lá O Inter botou um caminhão de sal. Sal atrás da goleira. nós lá eu tenho o da pipoca, o do milho da pipoca que ele tem. Balinha, sal... Como milho e pipoca. Sim, porque
Lembra do Novo Hamburgo, do milho, da pipoca? Foi ali que... É, Rec. Ah, sim, do Vou Novo deixar o Pimpo um pouquinho mais nervoso, mas não com olha o notícias Pimpo. do Inter, agora com Pimpo. notícias do Do Grêmio. Grêmio. Nossa. O André teve confirmada agora há pouco uma lesão na panturrilha, fica 3 semanas fora. Nossa. Mas isso Então não não é tem pra nem deixar André, ninguém nem nervoso. Jael. Vamos de Luan de falso 9, então. Tiraram as dúvidas do Renato. Botar o Luan de falso 9 e bota o Jean-Pierre no meio. Mas não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. É, Porque o, não tem o mesmo. Matheus Everton Henrique- do lado, Jean-Pierre Armando no meio. E na direita... Será que alguém- Matheus Henrique e Michel de alternativa. É. Será que alguém se arrependeu O time de... muda só Muda, é Douglas ou o Jean-Pierre. É, Jean-Pierre. O Douglas não Pelos aguenta. lados é Ramiro e Everton. Ramiro e Everton, exatamente. Ramiro na direita, o Everton Everton na esquerda, na frente Jean-Pierre e o Luan na frente, perto do gol. Pode que é o ser- que eu acho que ele sempre deveria jogar lá. Pode ser que surja mais um craque, porque é o Rec, desespero. óbvio. Agora Jean-Pierre Jean-Pierre. lançado. Bom Óbvio que jogador. ninguém... É. Muito bom jogador. Bom jogador. Mudou o Granal. Joga fácil. Mudou o jogo. Joga de cabeça erguida, com Não elegância, faz força olha... pra jogar. Ele pediu passagem, merece sequência. É. Tomara que Merece falam sequência. que ele é um Olha pouquinho os deuses do investigado. futebol. Parece que o Renato andou botando ele na geladeira um É. tempo, É. porque ele tava na... Esse menino Tava parece uma que... pedra de saliente. sal. É. Tinha uma pedra de sal na garganta. Ah, tinha. E aí não tinha jeito de derrubar a pedra. Aí o cara vai tomando muito líquido. Se pra tentar conseguir- Vai derrubar. derrubar. Ninguém vai... Vai diluir a perna. Eu já tive uma pedra dessa. Se ele conseguir... E acho que Não, ainda não, toma algum resíduo. eu ainda tenho. Teve só... Eu acho que tenho ainda uma toma pedrinha algum de sal. resíduo. O tempo verbal tá certo aí, Rec? Acho que ainda toma algum resíduo. Ninguém criticou na época, nem criticaria, mas será que o Renato, vendo essas duas lesões, não se arrepende de ter dado o aval de liberar o brocador? Nada. É, Ele gosta de jogar com o central? mas aqui o Renato, acho que essas lesões aí vão ajudar o Vou Renato. ajudar o Renato. Sim, tá desobstruindo. Ô, Mas o Rec, Jair... Assim como a lesão do Michael, te lembra? Sim. O Arthur surgiu. Rec, eu não vou pedir pro Bruno, pra não te sacanear. Mesma coisa. Eu não vou pedir O pro Renato Bruno tem muita sorte. olhar a Muita tabela do sorte. Cruzeiro, porque ele tá muito atrás, né? Tá 7 pontos atrás Do do Grêmio, 8. 8, Aí não tem E como. agora pega o Galo. uma Não, bobagem. aí não tem como, porque eu vou te dizer uma coisa. Depois dessa aí, apesar que o André não... O Luan vai ser falso 9, ele tá sendo um falso jogador no Grêmio já faz horas, né? Eu tô achando... Campeão da América, Eu hein? tô Nessa achando... função. Ô, Rec, eu tô achando... Não, campeão da Copa do Brasil. Viu, Rec, eu tô achando que tu vai ter que começar a olhar pra ver se o Grêmio vai ficar na Libertadores, viu? Ah, mas aí... São só 3 semanas de Aí tu quer? desfalque do Aí tu André. quer que ele tome um remedinho. Daqui a pouco eu vou ter que tomar remédio pra dormir. Daqui a pouco. Tá difícil. Vai ter pesadelo, Tá difícil. Não, ali já descolou. Aqueles 6 primeiros ali já descolou. Como profissional... Vale como brincadeira só. Como profissional, Vale como brincadeira. eu fico chateado pelo André. Mas nesse momento, de repente, seja bom para todo mundo. Inclusive É, pra ele. é. Dá uma esquecida nele e tal. Depois volta como esperança. Agora, Rec, vamos parar para analisar. Jael, André, Brenner e Jonathan Alves, tu juntar os 4, botar no liquidificador, não sai um centroavante Só dali. falta Como, tu dizer que juntando os 4 não dá o João Paulo, que jogou no Novo. E não dá mesmo. Guardadas as proporções. Eu não... Guardadas as proporções. O Jael tá metendo gol, o Jael dá assistência. Jael tem 4 gols e 2 de pênalti. Em quantas partidas Jael tem 4 gols? Em 52? Por que não trazem o Brian Rodrigues de volta? Deus me livre. Ué, mas é mais ou menos a média dos que estão aí, é mais ou menos parecida com a dele. Era mais barato, pelo menos. Era mais barato, Eu pelo acho que menos. o Everton Curi dormiu com o Bozo. Ele tá engraçadinho, gozadinha. Já voltamos. Tu começa Internacional enfrenta Chapecoense segunda-feira na Arena Condá. Jonathan Alves deve deixar a equipe para a entrada de Leandro Damião. Com dores no pé direito, Dourado será reavaliado durante a semana e vai permanecer dúvida até sábado, dia da viagem. Sem Luca e Rossi, Wellington Silva será a única opção de velocidade no banco de reservas. André para por 3 semanas. Sem vencer a 2 rodadas no Brasileirão, Grêmio enfrenta o Paraná sábado com reservas na Arena. Equipe paranaense não vence há 10 jogos e marcou apenas 2 gols como visitante na competição. Aproveitamento é 0,09 fora de empate e casa. 10 derrotas. Equipe gremista será reserva e apenas Maicon pode atuar. Eu acho que agora com essa aí do André não vai jogar o Maicon. Não vai arriscar de novo. Tony Anderson deve ser utilizado como falso 9. Tá, mas aí ele não vai jogar, ele vai ficar Tá, mas qual é o problema? 15 dias sem jogar. O Maicon O ritmo não é bom. Maicon é o do tendão podre, do pé podre, é esse? É o do Maicon, né?
Esse pé podre. Ah, não, mas ele disse que o pé... Jogou ano passado com o pé podre. Ah, e agora já melhorou o pé. Não tá mais podre. Não sei, eu prefiro Não, estou perguntando. um trabalho com podologia. Né, Não cara? sei, mas ele disse que... Podólogo. Não, é porque tu disse que é esse pé podre, então senão... Então, porque tu tem Tu sabe. conhecimento. Mas ele recuperou, ele tá jogando, como é que ele tá com o pé podre? Ele tava o ano passado. Ah, mas ele chamou... Vocês querem fazer graça a isso, não? Tassiano levou o terceiro cartão amarelo no Clássico e está fora. Daqui a pouquinho, 9h45, Palmeiras e Cruzeiro, Flamengo e Corinthians, ambos 9h45. O Palmeiras decide fora de casa, o Cruzeiro, portanto, decide em casa, e o Corinthians decide em casa contra o Mengão. Já voltamos. Rec, agora só falta o Ramiro machucar, daí tá certo o time. Luiz Gustavo de Canoas. Bárbara. Mas Rec, as lesões vão arrumar o time do Grêmio. A gurizada vai entrar e vai dar conta do Mas, recado. Pipa, me explica uma coisa. O Grêmio popa bastante, a gente vê. Tá É popando. público e notório. E como é que tem tanta lesão? É o calendário, né? O ritmo. o Grêmio Mas, joga cara, mais os de semana. camaradas... Três competições. Mas só que os camaradas nunca estão jogando, estão sempre... É complicado. O Edu... O Grêmio teve que dar um gás no gauchão lá, porque estava muitos pontos atrás. Sim. E o Grêmio teve que esticar a corda no gauchão. E os camaradas não Para ser estavam campeão. prontos, né? E eles não Os caras- estavam prontos. É Então, verdade. Isso pode foi- estar repercutindo agora Mas também. ganhou 2 títulos, porque daí Ganhou dois, aproveitou exatamente. e ganhou a... Ganhou 2 títulos. Ganhou 2 títulos. Não, Olha mas aqui, ó. Sacrificou um pouco. Não, mas teve o período de parada pra Copa, né? É, Aquele verdade. período ali Teve pra período. recuperar ali- físico. Que o Grêmio não voltou bem. Aí né? Foi uma pré-temporada. 2 jogos depois daquilo, o Grêmio começa a poupar de novo. Exatamente. É, Não deu pra é ver. O verdade. gremista aqui, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Não, assim, Aquilo é o período de uma pré-temporada. A Copa do Mundo Mas foi. se tivesse mal fisicamente, não dava 10 dias de férias Exato. como todo mundo deu. É verdade. Olha aqui, eu Não, gosto isso aí desse não dá. Colorado, fala a verdade. Boa noite. Boa noite. E diz que o presidente só vende os melhores e compra sucata e o Renato faz milagres. Bom, o Renato diz que todas as contratações passam por ele. Então, É ele que indica, é ele que aprova. então é ele ele também que... faz cacá, cara. O Edu... Se é que são sucatas, Se é e todas assim. passam por ele, ele diz que o departamento de indica. futebol não tem nada a ver. Que é ele que pede, ele que manda, ele que faz. E acontece. Desde sempre, né? Ele que trouxe o Miralles, ele que indicou o Miralles. Chama do Miralles? Sim. O Renato que quis trazer. Olha O aqui, ó. Edu Silva de Gravataí, Rec, pede pra você mandar um abraço pro irmão dele, Fabrício, e faz um cálculo aqui. Um abraço pro Fabrício. Olha, Um vamos abraço pro Edu também. Diz que se o Inter vencer as 7 partidas em casa e 2 fora, será campeão Sim, brasileiro. porque daí vai a 76 e dá 2 pontos por partido. E Já fiz isso esse é cálculo, perfeitamente possível. Se Olha, tivesse- isso é um raciocínio, este sim um raciocínio lógico. E aí dá 9 Perfeitamente partidas possível. e pode perder 5. É. Pode perder 5. E hoje está fazendo valer o fator local, né? Quantas nós já ganhamos em casa? Fiquei mais nervoso ainda com esse comentário. Mas ganhar 7. Quantas? Se ganhar 7, mas é difícil. É, porque 7 em casa. 7 tem Tem quantos Santos, jogos em casa? 9? Tem Santos, tem Atlético Mineiro em casa, que é Atlético complicado. Mineiro, tem Santos, tem São Paulo em casa. Tá, mas agora, como é que foi até agora o Inter em casa? Não, tem 85% de aproveitamento. O Inter em casa faz 2,5 pontos por partida. 9 Praticamente vitórias ganha e 3 todo. empates. Então- 82%. Então, se mantiver, não precisa nem manter os 82, Rec. Se mantiver o aproveitamento em Acho que pela concorrência, claro, Damião, eu particularmente gosto muito do Damião, porque mesmo que ele Mas não tá faça, voltando também. mesmo que ele não faça gol, o que ele incomoda na frente, mata, ele se mata. não, e o que ele Mas o abre de Guerreiro espaço, também né? tem esse mesmo perfil. Sim, né? mas o Guerreiro está com 34, está muito tempo parado, ele está praticamente tem um ano, ele jogou 8 partidas num ano, isso aí faz muita diferença. Faz muita diferença. E o D'Alessandro é banco, né? Agora, mesmo com a perna amarrada nas costas, eu acho que o Guerreiro ainda joga mais do que o Jonathan Alves. Olha aqui, ó. Quem é melhor, Tuta de 2007 ou Jael e André? Wagner de Canoas. Como, mas aí é Tuta, bravo. sempre Tuta. Tuta. Tá até Tito, Tuta. Tuta. Sempre Com Tuta. certeza. Metia gol. Metia gol, era um Faz todo poste. sentido. O Palmeiras vai dedicar muito do seu esforço à Libertadores e à Copa do Brasil. E nas duas ele tem reais condições de ser exatamente. campeão. O Palmeiras aqui, ó, a sequência de jogos do Palmeiras, aquilo que nós falávamos em agosto pro Grêmio, é o que o Palmeiras tem agora. É. O Palmeiras joga a Copa Olha. do Brasil hoje, domingo joga com o Bahia fora de casa, depois joga com o Colo-Colo fora de casa, depois com o Sport fora de casa, olha as distâncias que a gente tá falando.
Depois enfrenta o Cruzeiro pela Copa do Brasil, aí? também fora de Só casa. pedreira. E vai para São Paulo enfrentar novamente o Cruzeiro pelo Campeonato É Brasileiro. muito desgastante. E depois disso, depois de enfrentar o Cruzeiro em casa pelo Brasileiro, tem novamente um jogo com o Colo-Colo pela Libertadores e depois com o São Paulo fora de casa pelo Brasileiro. Olha só. É muito difícil essa sequência. Apesar que o Palmeiras tem um elenco, né? Tem 2 times praticamente, né? Ele tem essa vantagem. Mas é complicado, gente. É complicado. Na linha que a gente Tá fala- bom pro Inter, hein? Infelizmente. Na linha do Pimpo, antes de que as lesões vão acertar o time do Grêmio, o Thiago Salerno está pedindo para mandar um abraço pro Grupo Futebol Corneta, tá dizendo aqui, uma pena a lesão do André de 3 semanas, vai ajeitar o time Vai ajeitar do o Grêmio. time do Grêmio, eu também acho. Ele diz uma pena porque é colorado, né? O Renato tem tanta sorte que até as lesões vão ajudar ele. Olha aqui, ó, eu gosto tanto da terra dele, ele tá bravo comigo, que é o Rodrigo Garcia, com a Taps. Boa noite, REC tá muito gremista faz tempo. Em 2009, o Grêmio entregou pro Flamengo. E foi verdade. Isso foi claro. Então, mas O Grêmio saiu ganhando aquele jogo, Reg. Como é que entregou? O Grêmio saiu ganhando, Reg. Gol do Robertson. Mas o REC ia dizer Depois uma veio pro frase. Inter, né? Veio pro Inter depois. Antes do intervalo, tu ia dizer uma frase, nós ficamos todos na expectativa. E o gol do agora- Grêmio, com o gol do Grêmio em 2009, o Inter ia ser campeão. eu vou campeão. me incomodar com essa frase. E o Inter, estamos foi a única aguardando vez que o Inter torceu pro Grêmio. É verdade. Porque a torcida do Inter torceu pro Grêmio. Rec, faz Nem a naquela frase eu agora, consegui porque tem torcer, 14 minutos de programa para os telespectadores te jogarem pedra. Eu vou tomar lenha. Digo ou não digo? O que tu acha, Pimpo? Diz, né, Rec? É óbvio. Claro. Everton Deu Cunha a mãe- pipocaria lá na rádio lá de São Leopoldo. Oi? Diz, Rec. Pipocaria. Jamais. Jamais. Eu acho Como é que que tá a nossa rádio lá, web? tá indo bem, tá indo bem. Programação boa. Rapaziada tá se virando. Luiz Fernando, Fracasso. tá vendendo? Faturando? Creio que sim. Fracasso. Sapo. Tu é sócio lá? Não? Não. E o sócio? E o sapo? O O Sapo sapo tá tá, se comportando direitinho. tá feliz com o Inter agora, né? Ah, é? Tá feliz com o Inter. Então é isso aí. Eu vou dizer, mesmo que acho que não devesse dizer. Quando o presidente do Grêmio transbordou, e tomara que não seja o caso com o Renato, com o Filipão, ele deu um jeito de mandar o Filipão não mandando, porque não foi ele que dispensou. Quando o Roger também estava transbordando, meu amigo Roger está sempre assistindo, o presidente deu um jeito e disse que gostaria que o Roger ficasse, mas lá em Tramuros a gente sabia que não era bem assim. Se é o caso, vai haver um acerto amigável para o Renato treinar o Flamengo no final do ano. Se tu estás levantando essa hipótese, é sinal de que já existe essa situação. Porque senão não ia trazer esse assunto à pauta. Não, porque eu gosto de me incomodar. Mas o Quer se incomodar Rec quer se previamente. incomodar, né? Mas e se o Grêmio for campeão da América? O Grêmio, sabe? o Grêmio tá bem na Libertadores. Por que o Renato ia embora? Não, estou dizendo o Grêmio. Não agora. Estou dizendo no fim do ano. Ah, bom, mas daí só depende do Renato. Não, se o Grêmio Porque for o Renato, mal na Libertadores. bom, o Renato não tem, ele tem contrato com o Grêmio, ele não tem multa, se ele quiser, ele vai embora quando ele quiser. Sim. Só que ele tem que querer ficar, né? Mas acho Essa é a que- questão. Ele Vai. tem que querer. Não, mas ele vai ficar. Ele não vai largar a Libertadores É, para metade. não, ele vai ficar. Não. Tu tá digo falando pro ano que final vem. do ano. Final do ano. Sim. Essa minha Então- conjectura é para o final do ano. E o O Barbieri... Filipão ficou até o final do Gauchão. O Roger ficou até que deu. Tomou 2, 3 goleadas, aí 4 da Curitiba? E 3 da Ponte Mas Preta. poderiam trazer o Barbieri pro Grêmio e o Renato pro Flamengo. Acho que seria bom, né? O Barbieri sai do o Barbieri Flamengo. tem uma unha. O Barbieri sai do Flamengo se ganhar a Copa do Brasil? Por quê? Não, porque pro Renato e pro Flamengo o Barbieri tem que sair, né? Ele sair não, podem sair ele. Mas vão sair O ele Flamengo ganhando a Copa do Brasil? é o único time que os interinos dão certo. Se né? dão bem, né? Se dão bem, né? Tem um histórico Ah, bem. o Carille deu certo no Corinthians. O cara né? ele no Corinthians. Mas o Flamengo Mas tem o Flamengo, histórico. É. E o Odair Não é um só. O Odair tem uma grande surpresa. não é interino, né? Não é interino. O Barbieri também não é. Agora eles são efetivados. Ah. Exato. Agora, REC, a gente não gosta, né? Ficar de colocar assim. Eu não falei, eu não disse, mas eu lembro quando eu vim aqui a primeira Falava que vez. O Kahneman não jogava nada. Que fazia e falta. continuo dizendo a mesma coisa. Que era uma falta por escanteio. Não é que não Tá jogava jogando nada. cada vez mais. Ele não é que não jogava nada. Ele pratica outro esporte, que não é futebol. Aquilo é Muay Thai, alguma coisa assim. No entanto, sobre o Odair, quando se contestava muito o Odair, eu tive a oportunidade de estar aqui, eu disse assim, ó, a solução do Inter passa pelo Odair. Ele tem que ser mantido.
E eu vou dizer uma coisa, o Odair, pela tranquilidade, pela maneira com que ele se porta, né, diante de tanto da dificuldade como nesse momento bom que ele está vivendo agora, eu acho que esse camarada vai fazer uma carreira bem brilhante no futebol, viu? Como técnico. Ele é bom na gestão do grupo, né, que é um dos principais pontos. Assim, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Um cara muito humilde. Se tu aliar conhecimento... Comunica bem. Demais. E além disso tem o seguinte, o Odair tem a cultura do Inter. Ele é criado dentro do Inter, né? Então, e ele é um rapaz inteligente, a gente vê só a maneira com que ele coloca as ideias dele. Eu acho que ele tem tudo para dar certo. Olá, me chamo Cláudio de Porto Alegre. Os advogados do Paulo Guerreiro entraram ontem com efeito suspensivo. Será que ele volta a jogar em 2018? De novo com efeito suspensivo, aí vem até o julgamento no fim do ano. Pode ser que ele nem esteja mais suspenso. Já cumpriu bastante. O problema maior do Guerreiro vai ser embocar, A né? punição do Guerreiro é que foi da FIFA, né? Porque Foi Não. por doping, né? por doping, mas eu acho que o problema do Inter é que o Inter brigou com a FIFA no episódio lá do zagueiro aquele do Vitória. Vitória. Como é o Ramos? Vitor Ramos, Vitor né? Ramos. E a questão do Guerreiro foi uma represália da FIFA. Não porque Por o Inter ter levado aquela questão até a Suíça. É que, Pimpo, eu acho que... Foi uma represália. Eu acho que não pelo seguinte. A minha visão é essa. Primeiro porque a punição de 14 meses é dada ao Guerreiro quando ele tá no Flamengo. É antes da Copa do Sim, Mundo. mas por que agora foi aplicado? Na verdade, quando o Guerreiro obtém a liminar, todo mundo dizia que a liminar valia só pela Copa do Mundo. O Jamil Chad mandou um vídeo, inclusive, participou conosco do Cadeira Cativa, quando novamente da punição ao Guerreiro. Tem que botar o Jamil Chad de novo. Ele disse, olha, nós aqui estamos vendo com surpresa vocês estarem surpresos. Porque todo mundo sabia que valia só para a Copa. Só que logo depois da Mas Copa... é um pau na direção do Inter. Logo depois da Copa, o judiciário suíço estava em recesso. Quando volta do recesso, bom, agora Caça a liminar. volta à normalidade e em dezembro a gente Então o conversa. Inter se precipitou em apresentar o jogador. Apesar de que eu vou dizer uma coisa, apresentar assim, mas pode virar um grande reforço para a segunda fase da Libertadores, se ele continuar suspenso. Primeiro tem que passar pela fase de grupo. Não, pode ser para a primeira fase. Pro ano que vem, né? Ele volta a jogar em abril, ele já estará inscrito na Mas ele já está Libertadores. terminando a primeira fase. Sim, mas pode jogar Até os ele dois jogar, últimos- os dois não é últimos que jogos da jogar, primeira vai fase. se recuperar daí. Eu acho que a Não, maior é que dificuldade vai ser ele vai estar colocar ele em 6 condição meses, de jogo. É pra jogar. muito... Tu deixa um Tá com jogador quantos anos? até 36, 34, né? vai ter 34. 35. Eu acho que tu Vai ter colocar... 35 e bastante. É. Quase 36. Mas aqui, ele ó, está fazendo 35 agora. Eu sei que isso não dá muito ritmo de jogo, mas ele pode voltar a treinar 45 dias antes Mas é do diferente. término Mas da ele tem punição. o perfil de diferente. Fred e de Ricardo Oliveira. Ele pode- Ele é longevo. Ele pode fazer 3 jogos treino por semana contra Inter B, transição, Ricardo Oliveira sub-23. cairia como uma luva no time do Grêmio. Aqui, ó, a torcida do Grêmio que me acompanha em tudo que é lugar, sabe? O que eu enchi o saco pro Grêmio. Eu até enchi para contratar o Robinho também. Eu disse, se o Santos tem condições de contratar, o Grêmio tem. Eu disse, e depois fiquei sabendo quando ele foi pro Santos, tinha condições e ele ainda jogou bem no Santos. E o Ricardo Oliveira, eu dizia na Bandeirantes, quando eu trabalhei na Bandeirantes, eu dizia, pelo amor de Deus, o cara tá passando o Pires, pedindo para jogar por estágio lá, para ver se ainda tem condições no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, vão lá e peguem esse cara antes que alguém pegue. O Santos pegou. Fiquei uma semana dizendo. É. Aí depois, quando ele renovou com o E Santos... continua fazendo gol Continua aí fazendo pelo gol. Atlético Mineiro, né? Claro, isso aí me lembra muito lá atrás, quando eu dizia, o Evair, esse tem que jogar em Grêmio Internacional, os caras davam risada. Né? O Evair é aquele que nunca errou pênalti. Né? Né? Mas olha aqui, ó, Rec, a partir dessa informação, o André fica fora, vai jogar com 11 em campo. Fazendo 30 pontos em 42, estamos dentro. Aqui, cálculo do Nogueira, São Leopoldo. E dizer assim, um abraço, Rec, te conheço lá de Lagoa Vermelha, posso divulgar teu time do coração. Alírio Trindade Machado Teixeira Nogueira, que obsessão que Dá isso só aí. uma olhada. 30 pontos em 42 e seriam 10 vitórias em 14 partidas que faltam. É difícil. O amigo de Lagoa Vermelha, eu acho que vai não, ser mais empolgado. fácil. Mas o próprio nome da cidade já diz, né? Já entrega o time do Rec. acha? Né? Claro. Aqui tá, A cor da lagoa já entrega o aqui Rec. a maioria diz que eu sou É. azul. Olha aqui, ó, seleção começa discreta, mas se abre para amigos, agentes e recebe que eu li essa notícia hoje, Maurício. Eu li, não, tinha 8 ou 9 empresários na concentração da seleção brasileira. Virou um balcão de Não, negócio. virou. E sabe que a escalação do Tite me lembrou a Copa de 70. Clodoaldo é o Casemiro,
O segundo homem é o Gerson, que é o Arthur. Jairzinho, furacão da Copa. Pelé, Tostão e Rivelino. É só atacante. Ó. Também contra El Salvador, né? Mas aí é que tá. E ficou... Então já perdemos 2 jogos para experimentar uma nova formação. E ficou Depois provado disse que não tem, vão dizer que não teve tempo. E ficou provado que o Arthur não ter ido para a Copa foi um grande equívoco do Tite. Estava pronto. Tava pronto. Tava pronto. Ainda tem uma micro explicação que ele estava lesionado. E da questão do grupo, que ele dizia que eu não queria... Mas esse grupo, o Dunga também levou o grupo, levou Mas o Tony, é que aquele goleiro independente, frangueiro, eu acho que... deixou o Vitor aqui Michel acabulhado. Bastos na lateral, te lembra? Eu acho que independente de que time o Tite escalasse agora para esses 2 jogos, não faz o menor sentido esses 2 amistosos contra Estados Unidos e El Salvador. E depois de perder uma Copa do Mundo, isso aí irrita o torcedor. Não, é irritante porque a audiência fica da Copa claro, deve ter sido baixíssima. isso fica claro que O a CBF narrador não quer estava afim de dinheiro. narrar. Isso aqui ficou bem claro. Foram lá para pegar dinheiro. Essas datas FIFA aí para botar esse tipo de adversário. E agora vai E jogar depois vai jogar na Arábia. Em campo de futebol americano, né? Para. Agora vai jogar contra o mistão da Argentina e contra a Argentina. Isso é também. E caça-níquel. Arábia. Isso é caça-níquel. Isso é caça-níquel. Ninguém vai aproveitar para ver nada aí. Agora o Noveleto vai consertar tudo lá. É. Ele e o caboclo esse aí. 2 notícias do futebol carioca, Raik. A primeira, os jogadores do Vasco hoje se reuniram com 50 integrantes de uma torcida organizada, uma novidade, mas agora vai. Agora vai. E a Justiça do Rio... Vai pro saco. E a Justiça do Rio de Janeiro determinou o cancelamento da concessão do Maracanã porque identificou vícios no processo. Nossa. 35 anos era a concessão, né? Gente, tem alguma coisa séria nesse país, hein? Me lembrei da promessa do Renato aqui em Portugal. Vasco não cai. Foi. Às vezes o Renato não consegue fazer milagre. Quando tu começa a receber, o jogador receber torcida organizada para fazer... Não existe. 50 é um motinho. Com todo E o respeito. Max Lopes disse que gostou disso porque ele gosta de clima de pressão. Ah, ele gosta de bastante gente ao lado dele. Isso. Olha aqui, ó. Que maldade, hein? Que maldade, hein? Pipo, quem vai ser o Grêmio? O foco todo é o Tucumã agora, né, Rec? Libertadores e as fichas do Grêmio estão só nisso aí, né? E o brasileiro é aquela coisa, eu quero ser campeão brasileiro, mas do jeito que a coisa tá indo, tá complicado. Valeu, Pipo. Dá um abraço pro Cascalho. Pode deixar. Esse é o craque da família, o segundo craque. Valeu, obrigado, Everton. Obrigado, Seguindo o líder Maurício. sempre. Hã? Seguindo o líder sempre. Ah, tu tá o Iodé. Até amanhã, 1h25.